Falar de Vasco, esse ano é o último ano da gestão Jorge Salgado, né, da atual gestão vascaína. Vamos falar sobre os cenários do pleito vascaíno e pela primeira vez desde a sua fundação em 1898, ou se querer só incluir o futebol, desde a década de 10, ou se querer colocar também, vocês podem escolher, ou quando o Vasco foi campeão pela primeira vez da primeira divisão no Campeonato Carioca em 1923, que o futebol vai estar blindado na guerra política que há no cenário do Vasco, que é um verdadeiro câncer no clube, essa selvageria que é a política do Vasco. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vascão! Bom, esse ano é ano de eleição do Vasco. Ainda a Assembleia Geral vai marcar a data específica, né, no pleito vascaíno. Mas, pela primeira vez, o Vasco vai estar com o seu futebol, que é o seu carro-chefe, blindado. Isto porque houve a SAF, né, a 70% das ações do Vasco SAF são ligadas a 77 Sports. Com isso, eles são gestores do futebol, o Vasco ainda tem 30%, mas isso acalma que o futebol não vai estar no meio de um ping-pong como esteve sempre, desde quando eu me dou como gente, como torcedor, depois como jornalista, vejo o futebol está no meio de um leva e trás da política vascaína. E desde 2008 não tem uma eleição do Vasco que não pare na justiça. Todos são uma criancinha que ninguém resolve por si, tem que a justiça resolver por eles. Bom, mas pelo que eu apurei, ainda há um processo de tentar convencer o Jorge Salgado a ser candidato à reeleição. Né? Ele tem um desgaste devido a não ter conseguido ter sido o presidente do rebaixamento de 2020 e não ter conseguido subir em 2021. Só conseguiu ano passado, subir ano passado, mas os apoiadores do Salgado da Mais Vasco estão tentando convencer eles, dizendo que a SAF, a suposta obra de São Januário, que ainda não aconteceu, né, eles estão avaliando vários cenários, várias propostas de reforma de São Januário para depois fazer, mas que tanto a obra de São Januário quanto ter tirado a SAF do papel seria o carro-chefe da campanha do Salgado. Júlio Brandt, da Sempre Vasco, é uma figura carimbada nas eleições vascaínas. Edmundo já é sempre um apoiador ilustre do Júlio Brandt. Aliás, o Júlio Brandt ganhou na eleição de 2014. Dentre os sócios, tomou volta do Alexandre Campelo quando foi para a associação entre os conselheiros. Aquela último sinal de força do Eurico Miranda antes do falecimento do ex-presidente. Foi a última ação dele, que ele mostrando força no conselho, que ele não queria em vida ver o Brandt como presidente do Vasco. Convenceu o Jorge Salgado aí, o Campelo
que era vice, foi eleito entre os sócios vice-presidente do Vasco, era vice da chapa do Brandes, a romper o Brandes na hora da eleição, né, no conselho, e venceu o Brandes entre os conselheiros. Tomou uma volta literalmente do seu vice. Mas depois disso ele foi candidato novamente na última eleição de 2020, né, ficou em terceiro lugar na contagem lá do Leven, né, apagaram a luz lá do ginásio, todo mundo tinha ido embora, o Leven contou lá, e outras pessoas contaram lá, o Leven havia ganhado. Né. Ele não reconheceu a eleição online, e segundo o Tostes, que deu a primeira derrota do Leven, todo mundo pergunta se é meu tio, eu nunca vi o curso do Tostes na minha vida, mas acho que é o meu tio, que ele achou que só ganharia assim. Eu entendi a leitura dele, e pelo que ele se comporta, é o que se dá para entender mesmo. Inclusive, vários recursos que os apoiadores dele deram depois, que é a torcida. Bom, e foi uma briga, espero que esse ano, pelo menos, sem o futebol como o carro-chefe, já que a SAF é a gestora do futebol, sejam adultos. Bom, cada um vai prometer uma coisa. Tem o Cassiano Bebeto, né, que já anunciou que será pré-candidato à presidência do Vasco. Né, ele falou que pretende melhorar o relacionamento com a 77. Durante, quando acabar virando campanha mesmo, ele deve se aprofundar nas propostas do governo. O Leven mesmo já tem deixado a entender nas lives que ele faz, né, inclusive quando esteve no Catar, que será candidato de novo. Inclusive tem influências dele que aproveitam qualquer derrota para atacar a SAF. E ele mesmo diz que vai romper com a SAF se ele se eleger. Bom, é complicado para nós que fazemos jornalismo independente, né? Não temos investimentos em nenhum político do Vasco, graças a Deus, nem eu, nem o Eduardo Ferrari, da Vasco Connection, entre outros, desde ex-jogadores de futebol, que são hoje grandes empresários do mundo do futebol, não temos. Queremos continuar assim, queremos fazer notícia, a essência da palavra, não com o rabo preso com alguém, mas sempre vai ter políticos e apoiadores querendo jogar a torcida contra a imprensa. Esses influencers, por exemplo, ligados ao Adão Tijachim, chegaram a ameaçar com palavras o Flávio Dias, o Fábio Azevedo, o Lucas Pedrosa. Não me citaram porque eu não sou famoso. Mas chegou a ameaçar. Aliás, tem esse cara, 20 horas. Tinha um bilheteiro do Vasco, que é torcedor do Flamengo. Descobriram que o cara é torcedor do Flamengo, mas ele não estava com camisa nem nada. A vida é tão complicada que a gente não pode, muitas vezes a gente não pode escolher emprego. Ele foi aonde a oportunidade dele ganhar seu dinheiro honestamente, sua comida, seu vestuário, honestamente, foi sendo bilheteiro do Vasco. Filmaram, ameaçaram o cara de porrada. Acham que estarão com a razão
ameaçando, partindo para o viés de fato. E eu não vi o candidato que ele apoia condenar aquilo. Era obrigação. Bom, eu acho que, como eu falei, é difícil nós que fazemos jornalismo independente, vai ter apoiadores de político A, apoiadores de político B, tentando jogar a torcida contra que a gente tem lado e a gente não vai ter. A nossa obrigação é ouvir todos e que os sócios tirem suas próprias conclusões. Mas eu, particularmente eu, acho que quem ameaçar romper com a SAF, do jeito que a associação estava, a ponto de virar uma América, um Bangu, mas tem uma solução inteligente. Falar que vai melhorar, que precisa ter pontos a ser melhores com a SAF, beleza. Romper. Mas a nossa obrigação é ouvir todos e a gente reproduzir o que todos estão falando, que os sócios tiram suas próprias conclusões. Mas olha, espero que pelo menos esse ano, já sem o futebol masculino, tanto a base quanto o profissional, e o futebol feminino, quanto a base, quanto o profissional, não sendo já obrigação da associação, que todos. Então, espero que os políticos do Vasco hajam como adultos. Quem perder, perdeu. Quem vencer, venceu. Quem perder, seja lá quando os políticos estiverem resolvendo, foi o voto vencido, aceitar que foi o voto vencido, não tentar ganhar num tapetão. Ou que perder, se eu não ganhei por bem, vou ganhar por mal, vou tentar na justiça, que acabe com isso. Não estou falando de um político específico, não. Desde 2008, o Vasco não tem uma eleição que não pare na justiça. Que pelo menos agora, com a SAF, virem adultos. Mas eu estou curioso com as promessas que eles farão para outros esportes. O Vasco já foi uma potência no basquete. O Nenê surgiu da onde? Já teve grandes times no basquete, já teve grandes times no futsal. Manuel Tobias jogou no Vasco. Até teve um técnico, o Marcelo Cabo, que jogou com o Tobias no futsal. Já teve grandes times no vôlei, a Fernanda Venturini, que até hoje processa o Vasco por dívidas trabalhistas. Essa vai ficar com a associação, porque a SAF ficou com as dívidas do futebol. Essa é da associação. O Fernando Venturini. Teve grandes times, teve duplas de folha de areia. Aliás, quando o Vasco teve um suporte financeiro da National Bank, grande banco americano, o Vasco, nas Olimpíadas de Sydney em 2000, teve quase 90% da delegação brasileira. Ou seja, o Vasco tem uma potência em vários esportes. Quero ver quem vai prometer que o Vasco resgate essa potência nos esportes olímpicos também. Nós vamos ver, a gente vai entrevistar todos os candidatos, como manda um bom jornalismo, e vamos reproduzir o que cada um falou. Mas é um alívio muito grande que dessa vez
o futebol vai estar boa parte blindado desse cabo de guerra. Então, até a noite, mais Vasco. Até mais.